a almofada do sofá está rasgada, e você fala, poxa amor, a gente precisa de um sofá novo. Aí ele olha a almofada rasgada, pega, vira e fala, pronto, resolvido. Você não vai chegar para ele e falar, seu mão de vaca. Não fala isso. Fala para ele, você é tão criativo. Olha, eu nunca vou passar fome com você. Eu sei que irrita, eu sei. Mas se você falar, seu mão de vaca, não vai resolver. Ele só vai ficar mais mão de vaca ainda. Então não vai resolver. A sua esposa te pergunta, eu estou gorda. Como sair dessa? Né? Faz o que o Renato faz comigo. Fala o seguinte, tem mais Cristiane para eu amar. Só isso.
Brasil garante a liberdade religiosa e de culto a todos que residem no país. No entanto, muitas pessoas decidem seguir uma determinada religião por influência de familiares. Há também aquelas que já nascem inseridas nesse contexto, sem ao menos ter a chance de escolher em que acreditar. Esse foi o caso de Leandro. Nascido em um lar espírita, ele foi apresentado aos guias espirituais ainda criança pela própria mãe que servia aos encostos. Minha mãe, ela não era só a minha mãe, ela era a minha mãe de santo também. Durante 30 anos, eu comecei a frequentar o espiritismo para ajudar a minha família a se harmonizar. E quando ele nasceu, ele foi apresentado aos guias, ao pai de santo, como filho de santo também. Desde a infância, se alimentava de comidas oferecidas aos espíritos. Que era oferecida porque era pedido pelos espíritos para que ele também comesse ou bebesse aquilo. Usava roupas apresentadas, tomava banho de ervas. A roupa dele, que levava para a gente fazer um trabalho na roupa, ele usava aquela roupa, o lençol. Eu dava banho nele de ervas para poder acalmar. Na vida adulta, passou por experiências que jamais poderia imaginar. O que eles mandavam eu fazer, desde pequeno eu fazia. Tomado por profundo ódio, ele chegou a ouvir vozes incentivando-o a matar a própria mãe. Tinha uma voz que falava dentro de mim que eu tinha que fazer sempre uma maldade. E o ódio que eu sentia, eu queria matar. Muitas vezes eu queria pegar a minha mãe. Eu lembro que isso é forte, porque eu puxei uma faca para minha mãe. E eu sentia que falava dentro de mim: você tem que pegar e você tem que matar. Apesar de tudo, Leandro permanecia devoto às suas crenças. E o principal, eu tinha que entrar no cemitério e mexer no morto fresco. Eu procurando, eu achei um morto ali que fazia exatamente 7 dias que tinha morrido, estava enterrado. E nesta vida de servidão espiritual, você não vai acreditar a que ponto Leandro chegou. E a pior experiência que teve de se submeter, na esperança de ter ao menos um pouco de paz e harmonia na família. Acompanhe o desfecho dessa impressionante história. Agora, no Entre Linhas. Bem-vindo ao Entre Linhas de hoje. Estamos aqui com a ex-mãe de santo Vera Lúcia, que foi serva dos encostos por 30 anos, e o seu filho, Leandro. Este programa hoje é dedicado a todas as pessoas sinceras, devotas, que por anos de suas vidas têm se dedicado aos espíritos, têm servido muito, feito muito, e recebido muito pouco de benefício em retorno. Pessoas como a Vera Lúcia e o Leandro, pessoas sinceras, dedicadas, que com toda sinceridade, toda devoção, servem e serviram aos encostos, mas na sua vida pagam um preço altíssimo por esse serviço. Eu queria que você que nos acompanha agora e tem um amigo, um familiar, uma pessoa que, apesar de servir aos encostos, tem sofrido muito, tem pagado esse alto preço. Um alto preço através de doenças, família destruída, a vida profissional não vai para frente, a pessoa tem perturbações de sono, perturbações de depressão emocionais, essa pessoa tem vários problemas na vida que não se resolvem
E cada vez que ela se entrega mais a esse serviço, mais ela sofre. Compartilhe esse programa com ela agora. Ligue para essa pessoa. Fale para ela assistir, porque nós não estamos aqui para criticar a crença nem a religião das pessoas. Estamos aqui para relatar um fato real, a história, aliás, eles vão relatar a história deles, a Vera Lúcia e o Leandro, vão relatar o que aconteceu com eles, com o objetivo de abrir os olhos daquelas pessoas que estão sofrendo como eles sofreram por tantos anos. Então, fale com seus amigos, compartilhe, você que está nos assistindo pela TV, fale aí agora, ligue para alguém. Se você está nos assistindo pelo Univer ou pelas redes sociais, pode agora compartilhar para que esta palavra, esta verdade chegue a alguém. Ainda que uma pessoa, uma só pessoa, que hoje está na escravidão dos espíritos, for alcançada por esta programação, já vai ter valido todo o nosso tempo e nosso esforço aqui, tá bom? Quero dar as boas-vindas a vocês, bem-vindos. Bem-vindos. Tudo bem? E ao Bispo Adilson, que está aqui com a gente. Eu queria que vocês falassem, em primeiro lugar, por que vocês estão aceitando falar da experiência de vocês na TV, para todos saberem. Por quê? Porque eu entendo que vocês fizeram isso recentemente e até receberam um pouco de crítica. Mas por que vocês estão aqui insistindo em contar a história de vocês? Boa noite. Eu estou insistindo em contar essa história porque eu perdi 30 anos da minha vida servindo aos encostos. O que poderia a minha vida ter sido diferente, ter sido melhor, eu ter tido um destino melhor. Mas eu quero alertar aquelas pessoas, aquelas mães que estão em desespero, que não sabem o que fazer pelos seus filhos, pelo seu lar, pela sua família. Então eu quero dar meu depoimento para alertar essas pessoas que estão sofrendo, para que não cometam o erro que eu cometi, para que não precisem passar por 30 anos como assim eu fiz, para depois acordar para saber que eu tinha feito tudo errado. Leandro, você? Bom, Bispo, em questão da insistência de falar disso, é porque eu era um devoto dos guias, o que eles pediam para mim fazer, eu fazia. Porque assim, toda pessoa evangélica e de outras denominações, de outras religiões, todas, elas têm aquela crença, ninguém quer prejudicar ninguém. As pessoas querem ter uma vida melhor, querem ajudar as pessoas. Só que, infelizmente, eu acabei seguindo um caminho errado, né, pelas crenças, porque ninguém quer o mal. As pessoas, como eu disse, as pessoas querem ajudar, são pessoas do bem, são pessoas muito legais que estão passando por problemas grandes e que a gente acaba tendo uma situação onde tem pedidos para a gente para sempre ter um problema naquela situação, e a gente pega aquela entrega e entrega tudo aquilo e nunca tem um fim, nunca chega no final da história. Então, a minha intenção de contar tudo o que eu fiz, do que eu passei, do que a minha mãe passou hoje, é alertar essas pessoas que mudem a visão delas, abram a visão delas, para elas verem que sim, o problema delas tem saída, basta seguir o caminho correto. A gente não está aqui para criticar ninguém, a intenção aqui não é criticar de outras religiões, não é isso. É abrir o caminho e mostrar. Para que pelo menos haja uma reflexão. Não é? As pessoas diante da experiência de vocês, quem sabe a experiência de vocês tem sido a experiência de muitos que estão nos assistindo agora. E essa é a intenção, porque quando a gente vê, Bispo Adilson, alguém que passa pelo mesmo problema ou passou pelo mesmo problema que nós estamos passando, nós podemos ser ajudados por aquela pessoa. Porque se ela passou pelo que eu passei e ela venceu, superou, isso me interessa. Eu gostaria muito, se eu estivesse com um problema grave na minha vida e alguém que passou por esse problema e superou, pudesse me iluminar, pudesse me dizer, olha, eu passei por isso e eu fiz isso e saí desse problema. Eu iria agradecer, não iria criticar. E até porque tem pessoas que elas até já atinaram para a realidade de que não estão tendo o resultado que gostariam de ter. Mas a pessoa sente medo de tentar sair daquele caminho. Até porque quem convive com isso sabe que existem ameaças. Então a pessoa tem medo de ficar pior, né? Se eu tentar sair, então o meu quadro vai piorar. A quem eu vou recorrer? Se a pessoa considera que
que aquele espírito é o Todo-Poderoso. Então ela vai recorrer a quem? Então, quando há uma história, um testemunho de alguém que vivenciou isso e venceu, então a pessoa descobre que existe uma saída. Exato. Então, você que está passando por isso, ou conhece alguém que está passando por isso, fale com essa pessoa, compartilhe esse programa com ela. E você que também se vê como vítima de um trabalho, a sua vida não desenvolve, sabe? Você não precisa ser uma pessoa envolvida com os espíritos, com os encostos, nem necessariamente acreditar neles para ser vítima do trabalho que é feito através deles. Então, muitas pessoas, a vida não anda, o trabalho profissional não avança, tem doenças que os médicos não descobrem a causa, há pessoas com dores de cabeça terríveis, que não importa o que façam, essa dor de cabeça não passa, depressão, pensamento fixo de morte, de suicídio, pessoas que são viciadas em sexo, em álcool, em bebidas, em drogas, querem parar, sabem que isso está se destruindo, mas não conseguem parar, pessoas que estão sendo vítimas de uma amarração amorosa, o marido virou a cabeça, a mulher virou a cabeça, enfim, são muitos problemas causados pelos espíritos. E só há uma forma de desfazer isso. Aliás, sexta-feira agora vai ser sexta-feira 13. Sexta-feira 13. E vai ser um dia em que os trabalhos mais fortes serão feitos para a destruição da vida das pessoas. E para você saber que nós não estamos aqui fazendo demagogia, nem sensacionalismo, eu queria que você assistisse a este vídeo agora de uma pessoa que vende trabalhos, ela se vende para fazer trabalhos, como é o trabalho normalmente de quem faz isso. A pessoa recebe pagamento para fazer trabalhos para destruir a vida das outras pessoas. Você vai ver agora um vídeo que viralizou na internet recentemente e preste atenção no que ela vai falar. Agora imagine, coloque-se no lugar de alguém que está sendo vítima de um trabalho como este. Acompanhe. Meus amigos, eu estou mais uma vez aqui com todos vocês. Eu estou aqui dentro do cemitério, tá bom? Eu estou aqui dentro do cemitério. Pode gravar todo o cemitério, pode mostrar todo o cemitério, tá? Pode mostrar todo o cemitério. Eu tô aqui numa cova velha, numa sepultura velha. Eu disse para vocês que depois da festa do seu Zé Pilintra, eu ia votar diabolicamente, satânico, demoníaco, para acabar com tudo. Você que me pagou para fazer um trabalho para destruição, para separar, tá? Aquela amante, aquele amante, tá? Aquela pessoa que tá no seu caminho, tá aqui, ó, tá? Estou fazendo aqui com esse peixe, tá? Aqui no peixe. Esse peixe só tem aqui no Amazonas, tá? Pode mostrar, tá? Aqui já tá todo o material. O nome do casal já estão aqui dentro. Pode mostrar aqui o do outro, que eu gosto de mostrar tudo. O nome do casal já tá aí dentro, tá? Aqui também o nome do casal já tá tudo aqui dentro, tá bom? Tô colocando aqui dentro vai se colocando aqui dentro dessa sepultura velha, tá? Pra se acabar com tudo. E esse aqui é um voodoo, também aproveitando que eu tô aqui dentro do cemitério. Isso aqui é um voodoo pra matar uma pessoa, tá? Uma pessoa de fora, do exterior, tá? Me mandou fazer um trabalho pra matar, tá? Pra matar uma pessoa, tá? E eu vou fazer com esse voodoo, também vou enterrar aqui, tá? Vou fazer um sacrifício. Eu não vou mostrar o sacrifício porque, tá? Houve muita polêmica, tá? Do sacrifício que eu mostrei, eu fazendo o sacrifício, tá bom? Aqui é um voodoo para matar uma pessoa. E essa pessoa vai se acabar em nada. Essa pessoa vai morrer aos poucos. Eu vou entregar para Egum, tá? Também aqui, tá? Então esse é os trabalhos que eu tô fazendo de separação. Isso aqui é diabólico, tá, gente? Isso aqui só faz quem pode,
tá? Aqui dentro tem terra de cemitério, tem osso de defunto, aqui dentro desse peixe tem osso de defunto, terra de cemitério, tem tudo que não presta, enxofre, agulha, alfinete, pimenta, tem tudo que não presta, tudo que é para destruir uma pessoa, tá bom? Então eu peço que vocês agora, tá? Vamos trabalhar, que agora eu voltei com tudo, mais diabólico do que eu sou, tá bom, meu filho e minha filha? Agora tenha fé. Tenha fé que tudo vai dar certo, tá? Aquele desgraçado, aquela desgraçada vai ter que morrer, vai ter que sair do seu caminho. Vamos mandar pro inferno. Eu já vou pro inferno mesmo, então eu vou levar um monte comigo também, tá bom? Eu deixo aqui um grande abraço, um beijo no coração de todos. E mostro o cemitério para todos. O que mais sensibiliza é o grande abraço e o beijo no coração de todos. Né? Depois de fazer o trabalho para matar, um grande abraço e um beijo no coração de todos. A gente dispensa. Fala aí, Vera Lúcia, isso acontece realmente? Isso não é brincadeira? Muito acontece. Você foi mãe de santo 30 anos. Acontece. Você chegou a fazer coisas desse tipo aí? Ou se envolveu, conheceu pessoas que faziam? Eu conheci pessoas que faziam. Eu vi e fiz, não vou falar que cheguei a fazer para matar, mas eu cheguei a fazer alguma coisa assim, para prejudicar uma outra pessoa. Porque normalmente a religião é passada, às vezes, como algo do bem, né? E eu não tenho dúvida que as pessoas que estão lá estão muitas vezes querendo fazer o bem e tal. Mas essas coisas, como é que se explica essas coisas aí? Trabalho para matar, para ficar doente, enfim, como é que se explica Porque isso? a pessoa chega para a mãe de santo e fala com o espírito, né, que está incorporado, fala assim, olha, eu gosto desse homem, eu quero esse homem para mim. Aí o espírito que está incorporado na pessoa fala assim, tá, eu te dou ele, então eu quero uma oferenda de tantas garrafas de uísque, eu quero galinha, eu quero carne, eu quero... E vai pedindo o que ele quer. E tudo do caro, não pode ser... Se for perfume, é do perfume do bom, tudo do uísque do bom, do charuto do bom. Aí ele fala, então se você me der tudo isso que eu estou pedindo, então eu vou buscar esse homem para você, eu vou buscar essa mulher para você. Aí ele pega e aceita aquela pessoa. Então ele pega e dá para o espírito. Quer dizer, não é a pessoa, a mãe que está fazendo isso, que é o espírito incorporado que está fazendo esse trabalho. Mas Mas mãe ela está sujeita a isso porque ela está se dando, se permitindo incorporando, se permite usar para esse tipo de maldade. Todos sabem que isso está sendo feito. Sim, sim. E como que vocês interpretam isso? Bom, está pedindo o marido da outra, está pedindo... Isso acontece para muito. prejudicar. Vocês não achavam que isso era errado, que isso era injusto? Vou destruir uma família para fazer a felicidade da outra pessoa? E acontece muito. Vocês Ninguém pensa, não pensa. Não pensava nisso. Chegou a pessoa, olha, eu quero o marido daquela lá, eu quero aquela pessoa. E vai, paga, pagou, recebeu. Aí vai lá e faz, tá, então você vai fazer o trabalho, então me faz essa oferenda, me faz isso aqui e tal. Então, a mãe de santo que está incorporada lá, que está recebendo aquele espírito, ela não está pensando, eu fiz maldade. Não, quem fez foi o espírito que estava em mim. É o que ela diz, é o que a gente fala. Não, eu não tenho culpa, eu fui usada. Então, ele fez. Então eu tenho uma pessoa que trabalha comigo e é um cara lá que é a pedra no meu sapato. O cara está trabalhando lá comigo, eu preciso tirar ele de lá porque eu quero o cargo dele. Tá bom, então você vai fazer tal coisa, vai fazer tal entrega, vai trazer o nome dele, enterra lá e tal. A pessoa vai e faz. Então, o que a mãe de santo fala? Não, eu só fui usada. Quem fez foi o guia. Foi o Exu, foi a Pombagira, ou foi o Zé Pilintra. Ou foi... Se exime de qualquer... Sim, não estou dizendo nem que ela é culpada. Realmente culpa. Ela não é culpada, assim, no sentido... Não é ela que está fazendo. Mas ela faz. Mas sabe... Ela se usa para isso, principalmente agora que está chegando a sexta-feira. Sexta-feira 13 é um dia especial. É o dia... Aqueles pedidos macabros que as pessoas querem e não conseguem. Olha, eu quero um homem, eu quero uma mulher, eu quero tirar aquela pessoa do meu caminho que está me atrapalhando, eu quero aquilo que é impossível, que está difícil.
A Sexta-feira Santa a Sexta-feira 13 é o dia. Por que a Sexta-feira 13 é o dia? Porque é o dia que os espíritos do mal, os Exu, as Pombagira, os esquerda, estão tudo ali esperando as oferendas. Então é o dia deles. Mó de esquerda, também lá o esquerda. Os esquerdas são os Exu, as Pombagira, são os guias porque eles costumam dizer, mal. Tem o da esquerda, que seria os capa preta, os Exus, as Pombagiras, e tem o da direita, que eles falam que são os espíritos de luz, a cura, o bem, que faz o bem. Inclusive você, Leandro, você fez, a sua mãe era a sua mãe de santo, não só a sua mãe, era a sua mãe de santo. Você nasceu porque ela serviu os encostos mais de 30 anos, você nasceu já servindo os encostos. Sim, eu grávida, eles, quando eu casei, meu marido era de lá, eu era de lá. Então eu engravidei. Aí eles falaram, você vai ter uma filha, uma menina. E ela vai chamar Janaína, o nome da sereia. E ela é daqui do terreiro. E naquele tempo não tinha esse negócio de ultrassom, né? Era difícil. Lá fui eu. Então, minha filha vai ser do terreiro porque a mãe de santo falou que era tal. E aí foi. Então, quer dizer, quando nasceu, foi um menino. Não, foi um menino, aí foi engano. Aí a gente se enganou, Você deve ter gasto dinheiro no enxoval. Já começou daí. Não, nós nos enganamos, mas tá tudo bem. Nasceu, mas ele não por isso ele vai deixar de ser nosso. Ele é nosso, quer dizer, ele não era meu filho, ele era nosso, era dos guias. Você já entregou ele desde o ventre? Então ele era nosso, é nosso. É nosso. Então ele pequenininho, então eu grávida, eu frequentei. E depois de grávida, ele ia lá pequenininho e eles passavam a mão na cabeça e fazia cruz na testa, essas coisas aí. E a criança ali. Agora, Leandro, só voltando ao ponto dos trabalhos que são feitos, você chegou a fazer amarração amorosa para ter uma pessoa? Sim, Como é que funcionou isso? Porque você era de lá, então você queria uma pessoa, o que você fez para tê-la? Bom, a princípio eu estava já com essa pessoa e a gente teve uma briga muito feia e eu não aceitava aquilo. Porque a primeira coisa que vem na sua mente é você não aceitar a perda. Eu quero e pronto. Eu quero um carro, eu quero uma mulher, eu quero... Então você não vai medir esforço para fazer... tem que entregar, você tem que viajar, você tem que ir para a praia, você tem que atravessar o país andando. Você vai fazer. Então, assim, você não tem tempo ruim. Então, a gente estava numa separação e eu queria aquilo. Não se tratava nem mais de amor, era posse. Eu não aceitava o machismo, eu não aceitava perder. Eu quero ela para mim e ponto. E aí, foi quando eu falei com a minha mãe, falei, olha, eu não aceito, eu comecei a ficar transtornado, comecei a ficar desesperado. Como assim eu perdi? E eu falei para ela, não, tem que fazer alguma coisa. E ela fez acabou recebendo uma entidade, e essa entidade falou para mim, olha, o negócio está feio, se você quer fazer, então você vai ter que pegar, fazer a amarração, calcinha com cueca, junto com um bonequinho, amarração, levar no cemitério, enterrar. Começou assim o trabalho. Depois você vai ter que pegar, abrir uma cova, ir num cemitério, abrir uma cova, o morto tem que ter exatamente 7 dias. Você vai abrir, vai mexer no morto, você vai pegar uma vela preta, metade vermelha, vai virar ela de ponta cabeça, com a sua boca você vai morder aquela vela e vai fazer uma nova ponta do outro lado. É como se estivesse desvirando a cabeça dela. Ela não me quer, agora ela me quer. E você colocar no meio de uma parte ali no morto, jogar uma garrafa de pinga inteira e entregar o morto ali. Tudo isso o espírito deu detalhes de como queria fazer. É totalmente detalhado. E ele você fala tinha que ele se quer virar para saber quem era o morto. Você sai atrás e onde procura. tava. Você entra num cemitério. E qual horário? Isso foi exatamente esse cemitério, eu não sabia. Esse cemitério ele fecha 6 horas da tarde. Era exatamente 6 horas da tarde. E eu fiz toda a entrega. O trabalho foi 6 da tarde. Foi 6 da tarde. Deu certinho, porque assim, eu cheguei na verdade lá, eram umas 2 horas.
que eu fiquei procurando, olhando, pesquisando. E é incrível, porque chega um ponto que você fala, aqui não tem. E aí vem aquela voz, vem aquela coisa dentro de você e fala, tem, e vai aqui. Aí você começa a ser guiado. Você não pensa, você não acha, você simplesmente é levado até lá. E quando você se depara ali, você está exatamente no que foi pedido. E fiz esse trabalho, fechei Aí tudo. chegou lá na cova, você tem o quê? Você tem que cavar, você tem que abrir o... Nesse caso daí, era um cemitério aqui de São Paulo e já tem aqueles túmulos, igual que passou agora, que tem aqueles que é de cimento, né? Então eu tive que abrir ali, arrombar a portinha, entrei lá, puxei o caixão, abriu a tampa de cima do caixão, isso sozinho. E fiz todo esse trabalho. Fechei, feito tudo que foi feito, fechei esse caixão, tudo. E naquela hora, aí vem a primeira coisa que vem, que é assim, na sua cabeça, você vai fazer, tem que fazer e pronto. Então você não tem medo, você não sente nada. Assim que você terminou de fazer aquilo errado, vem a culpa. Na hora, é instantâneo, vem a culpa. Por que você fez isso? Como assim você fez isso? Você viu o que você acabou de fazer? E vem aquela depressão, aquele sentimento horrível, aquela angústia, aquele aperto no coração terrível. Você sabe que está fazendo uma coisa errada, né? Exatamente. A consciência humana acusa. Sim, exatamente. Mas o desejo é mais forte, Sim, imagina. Você queria a mulher a qualquer custo. A qualquer custo. E como eu era devoto total, então, para mim, não tinha tempo ruim. E aí, o que aconteceu? Você conseguiu E que aí ela eu virasse consegui, a cabeça? e quando fechou, aí eu saí de lá, fiz toda a entrega, aí fui sair do cemitério. E eu comecei a perceber que o cemitério estava vazio, não tinha ninguém. Eu comecei a olhar para os lados e tudo fechado, a administração fechada, totalmente fechado, portão fechado e os muros muito altos. Não tinha como sair dali. Eu falei, agora, como é que eu vou sair? O que eu vou fazer agora aqui trancado? E nisso eu olhei para trás e eu vi um coveiro lá embaixo. Aí eu cheguei nele, pedi uma ajuda e falei, olha, eu estava aqui, acabei perdendo a hora. E você tem como me ajudar? Ele falou, não, tem um portão ali, vem comigo. Eu fui conversando com ele, falando, ele contando no trabalho dele e tal. Chegou naquele portão e falou, olha, eu vou puxar esse portão por baixo, uma fresta por baixo, e você passa por debaixo. Era um portão bem largo, um muro muito alto. Não tinha como ninguém se esconder, era impossível. E eu, assim que eu passei por debaixo, que eu virei para agradecer, não tinha ninguém. O próprio espírito. Não, era impossível, bispo, era impossível naquele momento a pessoa correr, se esconder, não tinha para onde ir, não tinha ninguém. E ali veio aquela certeza, o meu pedido foi atendido. E ela? E foi atendido. A pessoa veio, só que a pessoa vem como um robô, né? Não tem sentimento. Quer dizer que a pessoa que fica com a outra por amarração amorosa, ela até fica, mas, como você falou, como um robô. Sem sentimento. Exatamente. Sem sentimento. Não, zero de sentimento. Não tem sentimento. sentimento. Não tem aquele carinho, aquela coisa gostosa de você estar com a pessoa do lado, assistir um filme juntinho, ir no mercado, fazer uma... Não tem. É só brigas, discussões, cara feia. Só está presente ali. Exatamente. É Mas só não isso. tem sentimento. Não. E tem aquela frase famosa que fala, né, que feitiço volta pro feiticeiro, né? Exatamente. Se vira contra o feiticeiro. Então a pessoa ela fica com você, só que assim, você briga, é um clima terrível, mas a pessoa também não vai embora. Não consegue sair. Não consegue. A pessoa está infeliz, mas está ali. E são exatamente 7 anos. Ah, você fez o trabalho para ficar com ela 7 anos. O trabalho de amarração ele dura 7 anos. Ah, dura 7 anos. 7 anos exatos, cravados. Quando deu esses 7 anos, eu fiz de novo. Para renovar. Renovei. Mais 7. Mais 7 anos de desgraça. Foi no cemitério de novo? Teve que Não fazer- precisou, porque no caso ali ela já estava. Só que teve outros pedidos. Não foi nesse caso, não foi de cemitério, mas aí vem as bebidas, que no caso lá a pinga eles chamam de marafo, vela, charuto, fotos, bonequinhos amarrados um no outro. Eles mudam. Tem que ir agradando, eles Sempre, querem sempre, ser agradados. Os espíritos, eles querem um agrado. Então, ele está te ajudando, então você vai agradando. Vai agradando, vai Que na ve- presenteando, vai que agradando. na verdade, aqui cabe explicar o seguinte, que o espírito, como a senhora disse, para agradar, o espírito ele não bebe o marafo,
a pinga, que é espírito. Ele não come a carne, a farofa, ele não come. O espírito é espírito. Mas por que ele pede as coisas físicas? Aí você vai entender o porquê do sacrifício. Muitas pessoas criticam o sacrifício, as ofertas, né? Mas o espírito tampouco precisa daqueles materiais, porque ele é espírito. Mas quando ele fala para a pessoa, vá e faça isso, 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 e a pessoa vai e faz, é por quê? É porque ela creu. Ela mostrou a fé no espírito. Em outras palavras, ela está abrindo a alma dela, está abrindo a vida dela para a ação do espírito. Se a pessoa fizer, é porque a pessoa creu. Então o espírito pode agir na vida da pessoa. Então as obrigações nada mais são do que provas de fé que a pessoa faz. É porque é como se existisse um abismo entre o mundo físico, o mundo da matéria e o mundo espiritual. A fé, ela é essa ponte que liga esses dois mundos. Porém, enquanto essa fé, ela fica só em palavras, então essa ponte não existe. Quando, de alguma forma, a pessoa materializa a sua fé, e o mal exige o sacrifício porque ele quer que a pessoa materialize a fé dela nele, então essa ponte se torna incontestável, ela se torna visível. Agora, nesse caso, é para o mal, né? Porque existe a fé que você materializa e que te liga a Deus, e existe a fé que liga a pessoa ao mal. Exato. Então, você renovou a amarração amorosa por mais 7 anos. Mais 7 anos. E o teu relacionamento durou exatamente, quer dizer, você tinha 1 ano com ela, quando ela queria ir embora, não queria mais. Sim. Aí você fez a primeira amarração, 7 anos, e a segunda amarração, mais 7 anos. Quer dizer, o teu relacionamento durou exatamente 15 anos. 15 anos. Acabou quando você não... Acabou. Quando venceu a amarração. Exatamente. Com muita discussão. E foram 15 anos de sofrimento. Sim. Eu posso dizer que, na verdade, foram até o primeiro ano, até que um pouco antes, não posso dizer nem um ano, mas Antes 6 da meses. amarração. 6 meses. Eu posso dizer que, assim, estava legal. Passou disso, muita traição de ambos os lados. Mas não se largava, estava sempre ali. Mas o carinho, o respeito, aquela atenção, zero. Agora, desculpa perguntar, essa pessoa estava sozinha ou estava com outro? Bom, o nosso relacionamento foi que estávamos juntos e estávamos com o mundo. É porque aí a gente entende... Ambos os lados, tá, Bispo? Estamos falando isso tanto do meu lado quanto do lado dela também. Eu perguntei isso porque aí a gente entende por que tem casais e às vezes a pessoa procura ajuda dizendo isso. O meu marido, ele dormiu me dizendo te amo e acordou pegando as coisas dele e indo embora de casa. Ou seja, a pessoa até chega a dizer assim, ele está com a cabeça virada. Sim, sim. E foi essa expressão que você usou, Sim. Né? Que virou a vela de ponta cabeça, representando a pessoa. Exatamente. Então a gente vê por que tem pessoas que mudam de uma forma repentina. Às vezes o homem diz para a mulher, eu te amo, mas eu não consigo ficar com você, eu quero ficar com a outra. Nem a pessoa se entende, né? Sim, e eu conheci situações, pessoas como era desse meio, que não necessariamente o homem, ele tinha uma amante, mas existia uma mulher que gostava dele. Então essa mulher chegou a fazer trabalhos, então de repente o homem nem sabe, ele não está fazendo nada de errado, mas a mulher vai lá, vai numa mãe de santo, a mãe de santo pede que tem que fazer e não tem preço. Se a mulher quer, se o homem quer, não. Aí ele faz aquela amarração e a maioria dos trabalhos feitos por aí, você só paga, porque não é de graça, tá? Além das entregas, existe um valor que você paga para a mãe de santo que não é barato. Dependendo do trabalho, você chega a comprar um carro zero. De amarração é mais caro ainda. Sim. O trabalho de amarração do que de outras coisas. E nesses trabalhos, eles trabalham da seguinte maneira, você faz a amarração e você só me paga quando você tiver a pessoa. Que é o que vê muito hoje espalhado por aí. Por quê? Eles fazem uma amarração, eles entregam a alma, acredito eu, para o diabo,
faz todo aquele trabalho e a pessoa vem. Quando a pessoa vem, a pessoa está tão feliz que conseguiu o que ela queria, que o que ela vai pagar é insignificante. Então ela vai entrar em dívidas, ela vai vender carro, ela vai vender o que ela tiver, porque ela conseguiu o que ela queria. Para pagar aquela pessoa. Exatamente. Porque se não pagar, além da pessoa voltar, ela vai fazer um trabalho para prejudicar essa pessoa que pediu para fazer também. E provavelmente vai pedir a morte dela. E o curioso é que ninguém critica isso, né? Nós somos criticados porque falamos do que a Bíblia ensina, né? Falamos do que é bíblico, ensinamos a oferta, o dízimo para o sustento da obra de Deus. Não recebemos nada. O pastor, imagine se um pastor da Universal, não digo nem das outras igrejas, se um pastor da Universal fosse falar assim, olha, eu vou orar por você e quando você receber, você tem que me dar um carro. A Igreja Universal já teria fechado. Com certeza. Não tenha dúvida com respeito a isso. A Igreja Universal e esse pastor já estaria preso. Sim. E já teria fechado. Para você ter uma ideia do nível espiritual da coisa. Que isso corre solto. Isso é normal. No meio de vocês, quando vocês estavam nesse meio, é normal. Sim, sim. Todo mundo sabe disso, inclusive Sim. gente da alta, Sim. políticos, Paga. celebridades, pagam e pagam caro. Sim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. É a religião, é a fé da pessoa. Né? E é a fé dela. É dinheiro dela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas quando a gente pede a oferta para a obra de Deus e prova que não é nada para nós, né? Isso somos criticados. Então, só nisso você já entende o problema espiritual também. Por que as ofertas, os dízimos são tão criticados? Porque é por causa disso que esse programa está chegando às pessoas. É a oferta, dízimo, que faz esse programa chegar às pessoas. E também me chama a atenção o que vocês falaram, que quando a entidade pede alguma coisa, ela pede o melhor. Pede o melhor. Não pede a coisa de baixa qualidade, baixo valor. É o melhor. É o melhor. E não tem desculpa, não tem mais, menos, Não. menos, não tem eu não posso, não tem condições. Não. Ou você faz, ou você faz. Senão você vai ter retaliação. Sim. Essa é a verdade. E aí eu me pergunto, por que as pessoas, quando as pessoas, agora eu falo da fé, né? Agora eu falo os cristãos, aqueles que se dizem crer em Deus, que são evangélicos, etc. Por que quando vamos oferecer para Deus, oferecemos o pior? Por que oferecer para Deus? Quando é para o Altíssimo, o verdadeiro Deus, você oferece o pior, você dá o resto. Quando você vai fazer um voto, você vai fazer um sacrifício, você vai fazer uma oferta, você faz o resto. Como é que pode? As pessoas que servem aos espíritos fazem o melhor e não reclamam. Tem orgulho de fazer. Mas quando é para Deus, fazem o pior. Aí talvez você tenha a resposta do porquê sua vida não muda. Você é uma pessoa que vai à igreja, você crê em Deus, evangélica, etc, etc. Mas você pergunta, por que a minha vida não muda? Porque o teu serviço para Deus é o resto. Você dá o resto para Deus. Não é só em termos de oferta, não. Você dá o resto do teu tempo, o resto da tua obediência, o resto da tua devoção, o resto de tudo. Você trata Deus como um qualquer. Então você, é como está escrito, na medida que medides, serão medidos de novo. Então, entenda isso. Reflita sobre isso com respeito à sua vida. Você quer mudar a tua vida? Você quer realmente que Deus honre a sua fé? Está escrito na palavra dele. Aos que me honram, eu honrarei. Aos que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam também serão desmerecidos. Mas vamos então, Vera Lúcia, como é que você entrou para isso? Você falou que o seu marido também era disso. Sim, eu entrei para Umbanda porque meu pai ele era alcoólatra. Então meu pai bebia muito e muita confusão na minha casa. Aí um dia ele pegou um dinheiro emprestado, não lembro, e ele fugiu. Foi embora de casa com aquele dinheiro. Era para pagar a dívida, ele foi embora, meu pai. Aí começaram a procurar meu pai. Aí eu tinha um amigo. Aí ele pegou e falou, vamos lá que eu vou ajudar a procurar teu pai. E ele era do centro. Aí quando achou lá meu pai que resolveu, ele falou assim, olha, esse problema aí é espiritual, você tem que ir para o centro comigo. Porque lá vai resolver o problema da bebida do seu pai. Uhum. Aí eu fui.
Aí quando eu entrei, nunca tinha ido, eu era católica. Quando eu cheguei lá, que eu comecei, que eu entrei ali naquele terreiro, nossa, na hora eu já senti mal, já passei mal, já caí, pronto, você tem santo. Daqui você não sai mais, daqui você fica. Aí eu comecei a frequentar. Porque eles falavam assim, se você quiser resolver o problema da bebida do seu pai, se você quiser deixar a tua família em harmonia, em paz, você tem que vir trabalhar aqui. Você tem que pôr roupa branca e começar a fazer os trabalhos. Eu falei, então eu vou. Então, se eu sou a pessoa que vou resolver esse problema, então vou eu. Aí eu comecei a frequentar. E resolveu o problema do seu pai? Por hora, sim. Foi uma coisa assim, durou um tempo curto. Parou de beber, ficou tudo na paz. Depois voltou tudo de novo. E eu fui condenada nessa época, porque o pessoal falava assim, tá vendo? Teu pai voltou a beber porque você não está frequentando direito, você não está cumprindo direito. Eu fui muito cobrada disso. Não, mas agora não dá, porque agora... Aí eu casei. Agora não dá, porque agora eu estou casada, não posso continuar fazendo o que eu fazia. Eu não ia mais no terreiro, eu não podia mais fazer aquilo que eu fazia antes. Não, você é culpada porque teu pai voltou a beber porque você não está cumprindo com aquilo que devia, você não está sendo fiel aos guias. Você não está sendo fiel, você está errada. Então você tem que continuar fazendo lá os teus trabalhos. É uma espécie de retaliação. Sim, porque eles falam, é assim, você recebeu, você tem que pagar o resto da tua vida. Olha, eu consegui alguma coisa que eu queria. Então agora você está na mão dele, agora você tem que pagar. Você tem que fazer sempre, você tem que agradar, você tem que dar uma bebida, você tem que dar um cigarro, você tem que dar uma carne, uma roupa, um chapéu, ou sei lá o quê. Você tem que sempre, porque você ganhou, você está na mão dele. Você vai e agora você continua. Quer dizer, não tem, entre aspas, não tem saída. A bruxa ali que estava no cemitério, que a gente mostrou o vídeo, disse o seguinte, eu já vou para o inferno mesmo, não tem mais saída para mim, não tem volta, então eu vou levar quantos comigo. Existe essa consciência na cabeça dos que estão envolvidos, não tem saída, não tem como mudar isso, se eu sair eu vou ser castigado, existe isso? Sim. Principalmente aqueles que fazem coisas mais do mal, porque tem aqueles que fazem, que tentam fazer o bem, que estão fazendo errado, e aqueles que fazem esse tipo de matança, essas coisas. A senhora chamou de esquerda? De esquerda. Os que que matam, né? Que fazem alguma coisa para matar, né? Então, aquilo que eu falei no vídeo, a gente se sentia numa prisão, estou presa, não posso fazer, estou na mão deles. Não tenho mais o que eu fazer, o que eu vou fazer? Já me pegaram, quer dizer, minha alma já é dele, agora eu tenho que fazer o que eles querem. É o que eles querem, senão a minha vida vai ser uma desgraça. E é assim que as pessoas pensam assim. Eu estou aqui, agora não tenho mais como sair. Acabou, minha vida é aqui, acabou. Eu tenho que fazer o que eles pedem. Tem gente que corta o cabelo, que se cortam, que tem vários rituais. E fazem aquele sacrifício, aquela coisa. O sacrifício que eles falam muito é de animal. Então eles fazem muita coisa assim, bem ruim. Porque o espírito está pedindo, eles têm que fazer, porque se não faz, tem a consequência. Não fez o que eles pediram, tem uma consequência. E a gente quer reforçar que isso não é verdade, no sentido de que não dá para sair mais. Uma vez você entrou, não tem mais saída, se você sair, você vai ser castigado. Não, porque a Vera Lúcia está aqui. Você saiu faz quanto tempo? Que eu vim para a igreja... Tem 6 anos que eu estou aqui na igreja. 6 anos. Se você serviu por 30, está livre, liberta há 6 anos. Não é? Sim, liberta, mas eu já tinha saído, assim, tentando ali, né? Mas assim, liberdade, liberta mesmo 6 anos. 6 anos. Quer dizer, então, ela saiu. Claro, enquanto ela tentou sair por conta própria, não resolveu nada. Sim. Mas quando ela buscou o maior, o Espírito de Deus, então o Espírito de Deus comprou a briga dela. Comprou a briga dela. Porque é importante você usar a sua inteligência, não é? Como é que pode
um espírito retaliar contra a pessoa. Uma coisa que é de Deus, que é do bem, supostamente do bem, vai retaliar contra você, vai te castigar, ameaça que vai quebrar tua perna, que você vai ficar maluco, que você vai ficar louco, vai bater o carro. Como é que pode isso ser de Deus? Usa a sua inteligência, só um pouquinho. Usa a inteligência. Então, quando ela encontrou o Deus vivo, quando ela encontrou o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus, que a palavra de Deus diz que é o Senhor dos senhores, cujo nome está acima de todo nome. Não há nome acima do nome de Deus, do Senhor Jesus. Não há outro nome. Então, quando ela se apegou ao Senhor Jesus, acabou. Não tem mais para nenhum outro nome, seja qual for o nome mais aterrorizante que eles possam dar a si mesmos para amedrontar as pessoas, não tem nome mais forte do que o nome do Senhor Jesus. Então, se você quer sair, você pode ter feito tudo de ruim, você pode ter se aprofundado na religião de tal forma que você vendeu a tua alma, você fez pacto com a tua alma e vendeu a tua alma e disse: eu não posso mais sair porque eu vendi a minha alma. Presta atenção, tem saída para você, porque Jesus já comprou a tua alma. O sangue dele foi mais forte do que o sangue dos animais que você derramou. O sangue dele é mais forte do que o sangue de outros que foram derramados para amarrar sua vida. Esse sangue te liberta. Basta você fazer uma coisa. Tem uma coisa que os espíritos não podem dominar você e te impedir. Chama-se a sua escolha. O seu poder de escolher o que você quer. Se você disser: eu quero continuar servindo a eles, então você vai continuar servindo a eles e essa é a sua decisão. Mas se você falar: eu não quero mais, mas eu tenho medo, eu quero ajuda, eu quero que Deus me proteja. Se você decidir que não quer mais servir a eles e correr para os braços do Senhor Jesus, Ele vai comprar a tua briga e vai te defender e você vai ficar liberto. É isso que tem acontecido na Universal. E quando você chegou na Universal, Vera Lúcia, você... Aliás, antes de perguntar como você chegou, tem uma pergunta aqui que eu queria saber se você pode ajudar uma pessoa que está nos assistindo, a Núbia. Ela está perguntando assim: como eu sei se foi feito um trabalho para o meu relacionamento? Para saber se foi feito um trabalho, primeiro ela tem que ver como estava antes a vida dela. Como é que foi? Tem que analisar. Tava bom o relacionamento? Eles estavam vivendo bem? Estava tudo certo? Foi de repente, de uma hora para outra, que alguma coisa aconteceu? O que aconteceu? Foi briga? Foi do nada? Foi uma doença? Foi um ciúme? Tem que ver o que aconteceu. Se de repente, não, olha, aquilo que foi dito, foi dormir de um jeito e acordou de outro, alguma coisa tem sim. Eu me lembro, eu posso falar sobre isso porque os meus pais, a razão por que eu vim para a igreja foi porque os meus pais estavam a ponto de se separar. E eles sempre tiveram probleminhas e tal, na nossa infância toda, a gente lembra. Meu pai às vezes brigava com a minha mãe, eles brigavam, eles ficavam sem se falar alguns dias, depois voltava e tal. Mas teve um dia que eles tiveram uma briga lá na casa dos meus avós e eles voltaram para casa, a gente estava todos no carro e o meu pai não falou uma palavra com a minha mãe. E a gente, de certa forma, já estava acostumado com isso porque ele era com a forma que ele reagia às brigas. Mas desta vez foi diferente, porque passou uma semana, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 8 meses, meu pai não falava com a minha mãe. E durante esses 8 meses, ele começou a ter comportamentos estranhos, onde ele era muito amistoso com quem estava do lado de fora, mas quando ele colocava os pés dentro de casa, ele virava a cabeça. A coisa era dentro de casa. Fora de casa, ele era normal. Ninguém imaginava o que estava acontecendo dentro de casa. Quando ele colocava os pés em casa, ele virava. A feição dele virava. E depois nós viemos a descobrir, porque ele chegou a manifestar uma entidade em casa, e nós viemos a descobrir que havia uma pessoa que queria tirar o meu pai da minha mãe. Quer dizer, então realmente foi ali, como você falou. Eu me lembro disso, que probleminhas eles sempre tiveram como casal. Mas este problema foi diferente. E nós notamos isso. E a pessoa que a Núbia que perguntou,
Se há um trabalho que foi feito pelo seu relacionamento, Núbia, com certeza você notou que alguma coisa está estranha. Sim. Que não foi como das outras vezes. Isso é um dos sinais que foi feito um trabalho. Né? Bom, mas vamos então aqui. Como que vocês chegaram à Universal? Como é que foi a libertação de vocês, o encontro com Deus? Depois de tanta desgraça, de tanta coisa ruim, inclusive eu quase vim à morte, né? Que eu fui num trabalho, eu queria só frisar isso, eu fui num trabalho, num dos últimos aí, e eu já estava muito ruim, meu relacionamento estava muito ruim. Aí uma pessoa chegou, falou assim, olha, vai ter um trabalho aí de final de ano, vamos lá. Eu fui. Aí lá chegando, ficamos lá naquele sol, naquele dia, o dia inteiro naquela mata lá. Era uma mata. Na mata. Tinha bastante gente, o grupo. E aí eu acabei que recebi o santo lá e começaram a dar bebida e aí de repente me deram um negócio para comer, não para mim, para todos. Daí eu comi, cheguei em casa passando mal. Isso eu fui para resolver o meu relacionamento que estava ruim. Aí quando eu voltei para casa não estava me sentindo bem. Aí naquela madrugada eu passei mal. Tinha dores, parecia que eu ia dar à luz, eu tinha dor de parto ali. Aí quando, uma semana depois, indo no hospital, ninguém achava o que eu tinha, até que eu fui operada, às pressas, na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, fui operada às pressas, descobriu que eu tinha 3 perfurações no intestino. Aí foi aí que eu falei, chega, se vocês não podem fazer o bem para mim, não podem me ajudar, chega, não quero mais, o que vocês querem comigo aí? Aí eu trabalhava, eu trabalho, eu sou contadora, eu estava trabalhando lá no escritório, aí de repente chegou uma senhora que trabalhava lá comigo. A senhora chegou e falou assim, olha, eu ouvi você falando que você está cheio de problema, teu filho está cheio de problema. Aí ela pediu a fotografia. Olha, traz a fotografia tua, do teu filho, a carteira profissional, traz aí que eu vou levar para a igreja. Aí eu peguei e dei o que ela pediu, as fotos lá, o documento, e na sexta-feira ela trouxe para a igreja. Eu também não perguntei que igreja que ela era, para que ela ia levar, eu só dei, porque eu estava num desespero tão grande que eu não sabia para onde que eu ia. Ela falou, vou te ajudar, eu abracei aquela ajuda. Aí na sexta-feira ela veio, na segunda-feira ela trouxe os documentos para mim e falou, o pastor quer falar com você. O pastor quer falar e você tem que ir lá falar com ele. Aí eu falei, e ele falou que você está com um problema muito grande de espiritual e você está cheio de problema espiritual e tem que tirar isso, tem que tirar essas coisas ruins que está te acompanhando, por isso que tua vida não vai. Aí eu falei, então marca aí, me dá o endereço que eu vou lá. Aí ela pegou, me deu o endereço, aí eu fui, aí como na segunda não dava para eu vir, ela falou, vai o mais rápido que você puder, porque o pastor está lá. Aí eu vim na terça-feira, aí vim na terça com o Leandro, aí nós viemos procurando, ela não falou que igreja que era. Eu também não perguntei, eu saí mandando, ela só deu o endereço. Vai lá no Brás, na Celso Garcia, me deu o número, e viemos eu e ele, falei, vamos lá, é com a gente, porque a foto dele também tinha ido para lá. Aí foi que nós viemos, aí chegamos aqui no Brás, na igreja, na Catedral do Brás. Aí nós entramos e fomos lá falar, assistimos a reunião. Nossa, na hora que nós entramos ali, a reunião que eu assisti, aquilo me desafogou, aquilo lá eu caí, falei, meu Deus. E você, Leandro, falou que você não acreditava, já conhecendo o trabalho da Igreja Universal de outras formas, você não acreditava que aquelas manifestações de pessoas eram reais. Você achava que as pessoas fingiam. Mas aí você viu a sua mãe manifestar. Exatamente. Aí você viu que não era fingimento. Porque eu não acreditava, né? Porque eu lembro, eu tenho alguns flashes na minha memória, assim, antigamente, de várias pessoas criticando a Igreja Universal. Então, apesar de que eu era da Umbanda,
mas eu escutava sempre alguém falando alguma coisa a respeito, sempre mal, da Igreja Universal. Que rouba, que pegou, que é mercenário, sempre. Então nunca tive interesse por causa disso. E eu sempre escutei falar que as pessoas que manifestavam nas reuniões, aquilo era comprado. Infelizmente ainda tem muita gente que pensa assim, né? E eu estava desempregado, já tinha uma adolescência onde eu usei drogas, baguncei demais, meus amigos eram traficantes, bandidos, tudo de errado. Essa foi a minha adolescência. Então, e minha vida não ia para frente, eu desempregado. E aí um dia, no desespero, que com essa pessoa que eu falei anteriormente, que eu fiquei 14 anos, eu tive 3 filhos com ela. E a criança queria comer uma bolacha, tinha que comprar leite, e eu não tinha condições, eu estava cheio de preocupações na cabeça, via vultos, escutava várias perturbações, não deixavam dormir, ficavam falando. O tempo todo da minha cabeça era: você não vai conseguir, você vai morrer, eu quero a sua alma, você é um miserável, derrota. Então eu cresci com isso. E eu vendo eu lembro que eu estava mexendo na televisão e eu vi um programa de pessoas manifestadas. Falei: já sei onde eu vou arrumar dinheiro. Eu vou para a Universal. E eu cheguei a assistir os cultos, mas eu não prestava atenção no que estava acontecendo ali. Eu só queria estar lá na frente. E eu lembro que eu cheguei nos pastores por 4 vezes e cheguei a cutucar eles e falava: ó, se precisar de mim, eu tô aqui. E dava um sorrisinho para os pastores, porque eu achava que eles iam falar: opa, estamos precisando aqui de gente manifestada aqui, imitando o demônio aqui. Então eu estava ali. Então eu cheguei 4 vezes e claro que isso não aconteceu, não ganhei nada. E até que, com esse pensamento meu ainda totalmente fechado, nós viemos para a Universal e ela foi falar com o pastor que a nossa vida até então toda amarrada, não ia para frente. E de repente, na fila para falar com o pastor, ela começou a passar mal. Quer dizer, então, porque ela era a minha segurança. Então, se ela incorporasse, eu sabia que não era mentira, era verdade. Ela era sua mãe de santo. Exatamente. Sua mãe e mãe de santo. Exatamente. Então, o balanço que vocês fazem desses anos todos que vocês serviram aos espíritos, 30 anos você, como mãe de santo, você desde nascido até 6 anos atrás, o balanço foi miséria, doença, casamento destruído. Drogas, tudo errado. Tudo que você imaginar de errado. Tudo ruim. Eu tive esse problema aí, imagina. Quase morreu. Quase morri. E eu fiquei com síndrome do pânico, perdi os empregos que eu queria, depressão profunda, não saía do quarto, não saía de casa, não ficava sozinho de maneira alguma. Eu podia ir no banheiro, ou a luz estava toda acesa, ou tinha gente comigo, tinha um som ligado, de maneira alguma. E aquelas vozes me perturbando, e eu estava sentado, às vezes, cheguei a trabalhar na área de informática, então eu lembro que eu estava sentado no computador fazendo os trabalhos, e você via aquele vulto. Quando não, as pessoas literalmente sentavam do meu lado, e eu começava a bater papo. E aquilo, em minha vida, todos esses anos, fracasso. Trabalhei em lugares onde eu queria, situações, mas assim, era o tempo de você dar o primeiro passo, de você falar: agora vai. E era 30 passos para trás. Então a gente nunca chegou no êxtase da coisa, nunca. Como que vocês foram libertos? O que a senhora fez para poder alcançar a libertação? Eu tive que participar de muitas reuniões, porque era assim, eu chegava na igreja, começava, eu já passava mal. Eu manifestava ali, porque aquilo que me acompanhava durante 30 anos, não queria que eu estivesse na igreja. Então, o que acontecia? Ele queria me tirar dali. Aí manifestava, aí às vezes eu segurava, tinha vergonha, falava: eu vou manifestar aqui de novo. E eu segurava, mas eu me sentia mal. Estava tremendo ali, estava segurando. Aí eu falava: não, tem que deixar manifestar para tirar. E por quê? Porque eles estavam ainda com aquela coisa de querer me segurar ali. Mas eu comecei, aí eu quis me batizar. Aí eu vim num domingo, na catedral ainda, aí o bispo fez a reunião. Nossa, foi num domingo, aquilo foi
Foi logo no comecinho ali, na primeira semana ali que eu estava vindo. Quando ele falou, quem quiser batizar, procura ali. Nossa, eu saí correndo, estava com essa senhora, ela estava comigo, ela vinha, guardava o lugar para mim, a gente se encontrava. Aí eu saí correndo, não tinha trazido toalha, nem roupa, nem nada. Eu falei, não quero saber, vou do jeito que estou. Eu quero ir do jeito que eu estou, é agora, tem que ser agora, eu quero me batizar agora. Porque eu queria me libertar. Eu falava assim, se eu me batizar, eles vão embora, eles vão me deixar. Então eu vou me batizar. Aí foi onde eu fui correndo lá e me batizei. Cheguei lá e foi do jeito que foi. Com a roupa que eu estava e fui e me batizei. É porque a mesma disposição que você tinha para servir o diabo... Nossa, foi. Não pode ser menos para Deus. Não, eu falei, agora. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Só que eu não entendia direito como era o batizado. Eu não entendia. Quando eu falava assim, você tem que morrer para o teu eu falso. Eu não entendia direito, mas eu queria me libertar daqueles espíritos que estavam lá. Eu falei, acho que vai ser uma força muito grande a partir do momento que eu me entreguei mesmo e me batizei, eles vão embora de mim. Aí eu fui, me batizei, amenizou, mas não terminou, amenizou. Por quê? Porque quando a gente faz os trabalhos, a gente bebe, a gente fuma e o corpo da gente é que recebe a bebida e o cigarro. É o espírito que bebeu, é ele que fumou, mas é o corpo, é o meu corpo que recebia aquela bebida, aquele cigarro. O que acontecia? Eu tinha o vício de beber e de fumar. Eu gostava, eu queria. Do nada, dava aquela vontade de fumar, de beber. Aí eu falei, eu tenho que sair disso aí. Aí eu vim para fazer, batizei. Aí depois disso ainda continuei vindo nas sextas-feiras para tirar aquela coisa, para limpar mesmo de uma vez. Eu não parei, não. Ganhei uma Bíblia, né? No primeiro vez que nós viemos, ganhei uma Bíblia do pastor. Ele deu uma Bíblia para cada um de nós. Vocês se desfizeram dos apetrechos da Sim, religião? de tudo. Peguei tudo que eu tinha, aqueles colar, aquelas roupas, tudo que eu tinha. Levamos tudo embora, tiramos tudo do caminho, tudo. Foi agora, a partir de hoje, perdi amizades, perdi muita gente que me acompanhava, que gostavam de mim. Foi assim, mudança radical. Falei, a partir de agora, eu sou universal. Eu não quero mais saber disso, quero viver, quero ter uma vida diferente. Você seguiu o mesmo caminho. E ele vinha junto, porque ele sempre veio comigo, né? Sei. Dessa ligação Foi forte. fácil para você também logo se entregar? Para mim não. Para mim foi bem mais complicado porque eu ainda tinha aquela coisa dentro de mim. Eu cheguei a manifestar mais ou menos em torno de umas 20 vezes. Porque eu vinha, assistia a reunião, passava mal, ia lá na frente, mas eu continuava bebendo. Não era um alcoólatra, mas eu bebia, fumava, trabalhava na noite. Então o meu pensamento nessa época era: eu posso fumar um cigarrinho aqui, não estou fazendo mal para ninguém, eu posso tomar um negocinho, eu não estou prejudicando ninguém. Então, eu demorei muito, e aí eu entrei na mesma situação. Eu não queria manifestar, porque eu achava que eu já estava ficando manjado na igreja. Isso era o meu pensamento. As pessoas vão começar a olhar para mim e falar, mas de novo esse rapaz manifestando. Então, eu passava mal, caía pressão, eu dormia, era um sono incontrolável, eu chegava lá, estava normal. De repente, aquele sono, então eu não conseguia prestar atenção. Quando não acontecia nada, o pastor falava e aquilo entrava por um ouvido e saía. Eu não entendia nada do que se falava. Então, eu demorei muito para me entregar, porque eu não entendia o que era. Eu sempre escutei falando, entrega a sua vida no altar. Mas eu não entendia o que era. O que era isso? Como assim entregar minha vida no altar? E o tempo todo o mal falando, não, pode fumar, pode beber. E ele chegou a colocar na minha cabeça, não tem problema nenhum se você quiser sair. Até então não estava relacionado com ninguém. Falou, não tem problema nenhum se você quiser sair com uma garota de programa, porque é a profissão dela. Então você pode tomar um negocinho, pode beber, pode fumar, que não tem problema. Quer dizer, o mal quer a entrega total da pessoa para si, mas quer que a pessoa se entregue pela metade para Deus. Exatamente. Não deixa a pessoa se entregar. Sim. Porque o segredo da libertação está na entrega, Sim. é o sacrifício, é o 100% da entrega.
você se pergunta, por que minha vida não muda? A resposta é simples, você não se entrega 100%. Você faz com limite, com limitação, 99%, etc. Quando você se entregar 100% para Deus, você vai receber o Espírito Santo, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser liberto dos seus problemas. E a sua vida, não é que vai mudar assim, mas você vai começar, a partir daquele momento, ter a condição de reconstruir sua vida, de começar a estabelecer a vida a partir daquela base que você está lançando, a base da entrega. Você se tornou de Deus, fez um pacto com Deus, de verdade. Tudo da sua vida pelo tudo de Deus. É isso que traz a libertação. Vocês fizeram isso finalmente. Sim. E aí, o que aconteceu? Como que mudou a vida de vocês de lá para cá? Bom, a minha vida, ela mudou totalmente. Só frisando que quem me ajudou muito nessa fase final de libertação foi o grupo da evangelização, no qual isso para mim é fundamental. Ela mudou a minha vida, me deram todo o suporte, me explicaram, falaram, tem saída sim para você. E tanto é que hoje eu faço grupo, né, faço parte do grupo da evangelização. E assim, então em cima dessas palavras, você pode... Porque o que foi falado para mim foi o seguinte, não tenha medo. O mal vai falar da sua cabeça que você não pode, que ele vai acabar com você, que ele vai falar que você não consegue. Foi quando eu fui começar a entender o começo. Amarra o diabo, fala que eu vou ser mais forte, eu vou vencer sim. E a partir do momento que eu tomei essa atitude de falar, eu vou enfrentar o mal, ali a minha mudança foi instantânea. Ali eu já me batizei nas águas e exatamente 30 dias depois que eu me batizei nas águas, foi numa reunião de uma quarta-feira com o Senhor e ali eu estava determinado, porque eu saí de casa e falei, hoje a minha vida vai mudar. Eu falando com Deus, falei, ou o Senhor transforma a minha vida hoje, ou eu vou entregar minha vida 100% para o diabo. Eu saí de casa determinado, eu vou entregar 100% ao Senhor. Mas se eu não tiver uma resposta lá, acabou. Eu vou sair daqui, eu vou entregar minha alma para o diabo. O que ele vai fazer comigo não interessa. E teve aquela reunião e eu fui decidido, 100% ali. E teve a reunião, escutei a palavra que foi passada, maravilhosa. E ali o Senhor chamou na frente ali, para quem tinha sido batizado nas águas, era consagração. E eu fui ali na frente e eu lembro que nesse dia teve um propósito, que não era uma santa ceia, mas era um propósito de tomar apenas o cálice para libertar. E ali eu lembro que eu tomei aquele cálice e ali eu falei, é agora, é tudo ou nada. Eu falei, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou manifestar, se eu vou sair gritando, eu não sei o que vai acontecer. Mas alguma coisa agora tem que acontecer. Então eu tomei aquilo na fé, 100% na fé ali. E eu tomei o cálice, o Senhor mandou fechar os olhos, fez a oração. Ali, naquele exato momento ali, eu senti uma sensação, primeiro uma libertação, uma coisa maravilhosa que não dá para explicar. Uma coisa leve, pura. E ao mesmo tempo eu senti aquele mal, aquele peso nas costas, parecia que tinha um piano nas minhas costas. Não tinha mais aquilo. Ali eu já estava sorrindo, eu já estava falando. E é engraçado porque naquele momento, a única coisa que eu queria fazer, e eu estava me controlando para não subir naquele altar e arrancar o microfone da mão do Senhor ali, porque eu queria pegar aquele microfone e eu queria falar de Deus, eu queria falar do Espírito Santo, veio aquela coisa dentro de mim, salvar almas, você tem que salvar almas, você tem que salvar almas, eu não entendendo nada daquilo, e aquela coisa... Você pode, você consegue, vai para frente, você vai arrebentar. Quer dizer, o Espírito Santo tomou posse. Na hora ali. E a mudança foi, e é ali, não é depois. A partir do momento, aí eu entendi o que é entregar a vida no altar. E é muito fácil. A gente pensa, às vezes, que você entregar a vida no altar é uma coisa muito complicada, muito difícil. Não. É só você chegar no altar e falar para Deus, Senhor, está aqui todos os meus problemas. Tudo que eu tenho, a minha vida, se for para ficar com essa pessoa, amém. Se não for para ficar, seja feita a tua vontade. Se é para comer, amém. Se não é para comer, amém também. Entreguei. A partir do momento que eu entendi, que é fácil, é só falar para o Senhor, está aqui. O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Acabou, foi ali. E a mudança é na hora, né? Ali mudou tudo. E aí, Vera Lúcia, tudo bem com você? Quando eu vim aqui, a primeira vez que eu entrei aqui na igreja, que eu fui correndo buscar aquele livro
Orixás, Caboclos e Guias. Aquilo me abriu completamente minha visão, aquele livro. Porque a gente quer entender. Eu queria entender o que eu tinha feito e o que eu estava fazendo. Nossa, para mim foi muito bom. Porque ele me explicou tudo aquilo que eu tinha feito. E que eu tinha como mudar. Eu não precisava continuar naquilo. Aí depois das libertações que eu vim frequentando na sexta-feira, aí foi aí que aquilo foi saindo de mim, foi tirando de mim. Porque eles queriam, de toda forma, me segurar. Foi assim, foi difícil, eu tive que ser perseverante, eu tive que ser forte, firme ali para conseguir. Me deu labirintite uma vez, eu passei mal na rua, cheguei em casa mal, vim aqui para a igreja, cheguei, e aí veio, na hora da libertação, da oração de libertação, que o pastor estava fazendo, veio a voz dele clara do espírito que me acompanhava. Falou assim, a tua alma é minha. Ah, foi naquela hora que eu falei, mas não é mesmo. Põe a mão na cabeça e sai daqui. Falei, não, mas não é. Aí eu entendi aquela coisa ruim, né? A sua falei, decisão... Chega, foi ali. A sua foi ali, determinação acabou. venceu o Foi mal. ali, não quero. Isso aí não tem nada de tontura, acabou, não tive labirintite, não doença de nada. Tudo, Foi liberto. Tudo, acabou. Então, veja, assim como aconteceu com a Vera Lúcia, serviu aos encostos por 30 anos como mãe de santo. Com o Leandro, seu filho, ela era mãe dele e mãe de santo dele. Ele que serviu os espíritos por anos, toda a sua vida. Você disse que você não acreditava em Deus? Sim, não acreditava em Deus, acreditava em Zé Pilintra. Olha só, mas a vida deles está transformada hoje. Então, se você quer também, você está cansado de servir, cansado de fazer tudo o que mandaram para você, e você só vem sofrendo, derrota atrás de derrota. O saldo da sua vida é de desgraça, é vida financeira, é saúde, é família, é tudo, espiritual, tudo. Só falta uma coisa para você perder, a tua alma. E se você não vigiar, não abrir os teus olhos, você vai perder a tua alma, que é a pior perda que você pode sofrer. Antes que isso aconteça, venha fazer um pacto com Deus, venha conhecer o trabalho que eles conheceram. Nesta sexta-feira agora, que é sexta-feira 13, é o dia alto, é o dia forte no mundo dos espíritos. Nesse dia, você já pode tomar uma decisão aí agora, que você vai estar com a gente aqui no Templo de Salomão ou na Universal mais próxima. Saiba mais a respeito do que vai acontecer nesta sexta-feira. Sexta-feira 13, um dia carregado de energias negativas. 13 é considerado um número negativo e fatalista. Não é à toa que, em diversas culturas, a sexta-feira 13 representa uma data de medo e azar. A sexta-feira 13 é um dia de infortúnio ligado a maldições, tragédias e atuação maligna. É neste dia que espíritos das trevas são invocados para agir com ímpeto de destruição contra a vida dos que se encontram sem proteção. E você está protegido? Nesta primeira sexta-feira 13 do ano, estaremos em uma preparação poderosa para a realização de um grande combate espiritual para a libertação completa e total. O dia em que as trevas serão dissipadas e você será verdadeiramente iluminado. O banho do descarrego já está sendo consagrado e nenhum mal poderá resistir a este que é o banho que carrega o poder da verdadeira luz. Purificação, evolução, proteção e libertação completa. Às 10, meio-dia, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. E você que foi vítima de rituais, você que percebe que a sua vida está travada, há doenças inexplicáveis na sua vida ou na sua família, relacionamento não vai para frente, você tem brigas,
frieza amorosa, você fez amarração amorosa no passado ou sofreu amarração amorosa, alguém quer tirar a outra pessoa de você, você não tem conseguido vencer na vida econômica, você trabalha como escravo, você talvez já passou muito dinheiro na sua mão, hoje você não tem nada, você está se afundando com dívidas, você não tem paz, não dorme bem, tem depressão, vontade de se matar. Tudo isso são sinais e sintomas de uma pessoa que está carregada. E sexta-feira agora, sexta-feira 13, nós vamos fazer a quebra de todos os rituais com um detalhe, Bispo Adilson. Nós estamos consagrando a água do descarrego com sal grosso que vai ser dada nessa sexta-feira agora, em 13 locais, nos locais mais concorridos da bruxaria. Como a Vera Lúcia falou que um desses locais que ela fez foi a mata. Muitos fazem o trabalho na mata virgem, outros na praia, outros na montanha, outros fazem no cemitério, no Cruzeiro das Almas, na encruzilhada. Tem encruzilhada macho e tem encruzilhada fêmea, que eu nem sabia disso, mas tem, né? Tem. Não vou nem entrar em detalhe que vai se estender. Mas nós vamos consagrar essa água. Consagrar em que sentido? É Deus que vai consagrar, não é o lugar que vai consagrar. Deus vai consagrar, mas nós vamos lá naquele lugar para mostrar, para determinar a superioridade da fé sobre o ritual que foi feito naquele trabalho. A gente vai combater o mal na raiz, né? Porque suponhamos que daquele lugar ou de um desses lugares foi mandado um encosto para a sua vida. Você não viu quando isso entrou. Você só viu quando a sua vida virou de ponta cabeça e você não entende por quê. Você não consegue se explicar por que o seu casamento antes era tão, sabe? Vocês viviam tão bem e de uma hora para outra a cabeça da pessoa amada virou e agora vocês vivem em pé de guerra. Você não entende por que o médico diz que a sua saúde nos exames está melhor do que a dele, mas os sintomas não desaparecem do seu corpo. Enfim, o problema não tem uma explicação. Então, se tem algum mal que partiu daquele lugar para a sua vida, quando essa água consagrada tocar o seu corpo, vai ser para que haja uma limpeza espiritual. E nós vamos lá no território deles. Nós vamos lá no território deles. Porque se o que está em nós é mais fraco que o que está lá, então nós vamos ser derrotados. Mas se o que está em nós é mais forte, então o que foi feito lá vai ser desfeito. E olha, uma pessoa está perguntando aqui, a Mica Souza está perguntando assim, uma grande dúvida, todos falam aqui que quando é feito um trabalho para alguém, quando a pessoa descobre, ele é desfeito. Isso é verdade? Não. Mentira. Não adianta descobrir que foi feito o trabalho para você. Você tem que desfazer o trabalho. Sim. E como que se desfaz o trabalho? Você tem que buscar o Senhor Jesus. Só Ele pode desfazer esse trabalho. Só Ele tem o poder de desfazer esse ritual. E é o que vai ser feito nessa sexta-feira agora. Então, todas as pessoas que foram vítimas de rituais, que percebem em suas vidas que o mal está prevalecendo, sexta-feira agora, 13 de março, aqui no Templo de Salomão. O Bispo Adilson vai estar, inclusive, 10 horas da manhã. No primeiro horário aqui no Templo de Salomão, 10 horas da manhã em ponto. E eu estarei meio-dia, também 8 horas da noite e ainda o horário das 3 horas da tarde. Com um detalhe, você que recebeu a rosa ungida neste domingo na Universal, você vai trazer essa rosa seca nesta sexta-feira para desfazer toda aquela negatividade que estava na sua casa. Vamos arrancar isso da sua vida. Não esqueça de trazer a rosa, tá bom? Bom, o que vocês querem falar para concluir? Suas últimas considerações. Eu quero dizer para aquelas mães que estão em desespero, esposas, não deixa desperdiçar 30 anos da vida de vocês. Busque o Senhor Jesus, busque Deus, não deixa passar despercebido esses 30 anos como eu fiz. Vai agora, busca o Senhor Jesus, atenha seu Espírito Santo dentro de ti, não deixa. E tudo tem uma saída, com certeza tem uma saída. Eu encontrei essa saída, eu saí dessa amarração. Você também pode ser feliz. Amém. Leandro. Bom, eu falo com você que já tem vontade de se matar, vontade de se cortar, de repente usa droga e quer parar, é viciado em alguma bebida, seja lá o que for, o tipo de vício. Você
jovem, adolescente, que acha que a sua vida não tem mais jeito, para você que está numa situação, um casamento complicado, eu falo isso por todos os problemas que eu passei pela minha vida. Tem saída, sim. Não deixe o mal colocar esse pensamento na sua mente que você não pode. Vem procurar o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vem conhecer os trabalhos da Universal e tenho plena certeza disso, que a sua vida vai ser transformada, assim como mudou da minha vida, mudou da minha mãe e milhares de outras pessoas. Ok. Muito obrigado pelo depoimento de vocês e que o Espírito Santo continue usando vocês para ajudar muitas pessoas que ainda estão lá. Tá bom? Não parem de falar. Muito bem, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Obrigado por estar aqui com a gente. E nós voltamos nesta próxima semana com mais um Entre Linhas aqui, abordando assuntos profundamente para a libertação, para a abertura dos olhos, da mente, dos corações daqueles que creem. Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Deus te vê com lágrimas nos olhos, o coração